Este é o Gabinete de Guerra da Rádio Observador. É nosso convidado o historiador Bruno Cardoso Reis. Eu sou o Miguel Viterbo Dias. Bem-vindo, Bruno. Começamos pelo Médio Oriente, depois deste fim de semana particularmente intenso, e também pelo sequestro a um navio mercante com bandeira portuguesa. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, pediu a libertação do navio. O embaixador português no Irão reuniu-se com o chefe da diplomacia. Entretanto, o embaixador do Irão em Portugal já garantiu em declarações à RTP que a tripulação foi libertada. Portugal tomou as medidas que tinha que tomar neste caso? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Miguel. Sim, eu penso que foi uma gestão, para já, que me parece correta, até porque tem de haver margem para, se o problema se arrastar, se o navio continuar apresado, para Portugal poder tomar aqui posições um pouco mais robustas. Mas parece-me que realmente não se ganhava nada neste momento em entrar aqui já num choque muito direto com o Irão, até porque é bastante claro que este apresamento do navio, sendo ilegal e sendo ilegítimo e sendo, obviamente, sempre de rejeitar, mas não tem a ver propriamente com um diferendo bilateral entre Portugal e o Irão. Portanto, mais havia aqui uma série de outros atores que também tinham interesses e que também têm uma presença na região. Por exemplo, a própria Índia. No fundo, o navio dirigia-se a um porto indiano, ao principal porto de Bombaim, tinha uma tripulação maioritariamente indiana e, obviamente, a Índia é, atualmente, provavelmente a maior potência naval do Oceano Índico, portanto, esta região é uma potência com um grande peso e, portanto, poderia e certamente também fez pressão sobre o Irão. Portanto, a mim pareceu-me que o mais avisado era fazer estes contactos bilaterais ainda sem uma grande escalada, digamos assim, retórica, sem deixar de afirmar a posição de princípio de rejeitar este apresamento ilegal, mas depois explorar, do meu ponto de vista, explorar, por um lado, contactos com outros países que estão tão ou mais diretamente envolvidos, por exemplo, a Índia, que eu referi, e depois também, no fundo, o nosso sistema de alianças, a União Europeia, que tem aqui uma capacidade de ameaça, por exemplo, de retaliação económica, de novas sanções, etc., que dão sempre outro peso que Portugal só por si não terá, e, portanto, é importante também haver tempo e calma para explorar essas possibilidades de coordenação, por exemplo, com a União Europeia e depois ao nível, digamos, de uma pressão de outro tipo, mais militar, por exemplo, com os Estados Unidos e também por via da NATO. E por falar no palco diplomático, ontem o Conselho de Segurança da ONU esteve reunido, depois do ataque do Irão a Israel. O que é que saiu desse encontro? Bem, em certo sentido não saiu nada, mas é uma reunião bastante reveladora. Eu acho que cada vez mais nós de facto temos de nos habituar a deixar de falar de comunidade internacional como uma entidade, digamos, minimamente coerente, em que há depois um ou outro Estado, no passado a Coreia do Norte, o próprio Irão, por exemplo, na questão da proliferação nuclear, que eram vistos um pouco como Estados párias. Basta pensar que até há poucos anos atrás havia um regime de sanções que a Rússia e a China, pelo menos formalmente, aderiam, aprovaram, precisamente para travar o programa nuclear, por exemplo, iraniano. Isso hoje em dia realmente não é possível. Estamos num mundo muito mais conflituoso, estamos num mundo muito mais dividido em blocos, estamos muito mais num contexto que pode-se falar numa Segunda Guerra Fria, no fundo, e se pensarmos na Primeira Guerra Fria, muitas vezes o que acontecia também era isto, havia reuniões do Conselho de Segurança para debater uma guerra, uma crise, etc., mas nunca se chegava a nenhuma conclusão. Nunca se aprovava nenhuma resolução, nunca havia nenhuma medida concreta, porque era impossível chegar a acordo, nomeadamente entre as principais potências e em particular entre os 5 membros permanentes, e portanto aqui foi muito evidente que, por exemplo, a Rússia na prática alinhou completamente a sua posição com o Irão e portanto aproveitou foi para fazer críticas aos Estados ocidentais, aos Estados Unidos, a Israel e não propriamente ao Irão, e portanto isso mostra como é muito difícil neste momento o que quer que seja muito decisivo sair, por exemplo, do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E neste momento quais é que são os objetivos ou os grandes objetivos estratégicos, quer do Irão, quer de Israel? Bem, eu acho que há objetivos estratégicos. O meu receio é que esta gestão da crise, por vezes, perca de vista esses objetivos. O grande objetivo do Irão é afirmar-se como líder regional, como líder desta resistência islâmica, deste eixo da resistência de que eles falam, em que os principais alvos são Israel e, portanto, no fundo, obter aqui uma derrota de Israel, por exemplo, em relação a Gaza, e também, o mais possível, forçar o afastamento dos Estados Unidos. O problema é que uma postura mais agressiva do Irão, mais ameaças em relação, por exemplo, a Israel, acabam por ter o efeito inverso, ou seja, de levar a um reforço da presença e da ação militar dos Estados Unidos na região. Portanto,
os objetivos estratégicos estão aqui em tensão e muitas vezes em contradição, e depois ainda mais com aquilo que é feito na prática e que muitas vezes parece corresponder também a pressões políticas internas. Do lado de Israel, o grande objetivo seria criar uma grande coligação contra o Irão na região, seria acabar com o relativo isolamento que nunca foi completo. Por exemplo, o Israel tem acordos com o Egito e com a Jordânia, mas acabar, no fundo, alargar aqui o âmbito dos Estados Árabes moderados que têm boas relações com Israel. Isso ficou tudo em causa com a reação ao ataque do 7 de outubro, com esta reação extremamente violenta de ataque a Gaza, não é? Que se explica em parte pela necessidade de destruir o Hamas, mas teve todo este impacto terrível para a população civil e isso obviamente cria enormes dificuldades depois aos Estados Árabes moderados. Este ataque do Irão ajudou um bocadinho nesse sentido Israel, mas se Israel agora retaliar de uma forma que leva a uma escalada muito complicada na região e que no fundo coloca em perigo até a segurança de vários Estados nesta região, vai voltar a colocar em questão este grande objetivo estratégico. Portanto, acho que dos dois lados há objetivos estratégicos relativamente claros, mas não é evidente que aquilo que depois é feito na prática responda a esses grandes objetivos nacionais e não tanto, lá está, mais uma vez, a pressões políticas internas, neste caso, a necessidade de Netanyahu mostrar que continua a ser um líder forte, de responder também às pressões da sua ala mais à direita, que é fundamental para manter a sua coligação. E ainda neste ataque do fim de semana, porque é que na região outros países árabes, por exemplo a Jordânia, também acabaram por ter um papel na interseção de drones? Isso é normal ou é inesperado? Bem, no caso da Jordânia não é propriamente inesperado, porque realmente o Estado de Israel tem uma relação histórica de cooperação muito antiga com a Jordânia, que remonta até ao período anterior à própria independência. Nós sabemos que houve conversações secretas entre o Emir Abdallah, que é no fundo o antepassado, no fundo o representante desta dinastia hashemita, que continua a reinar e a governar em grande parte, porque realmente as monarquias árabes têm grande poder ainda na Jordânia, entre o Emir Abdallah, por exemplo, e o Ben Gurion, o líder histórico, digamos, do movimento nacional israelita, que depois leva à criação do Estado de Israel, e portanto há um longo histórico de convergência, muitas vezes secreta, entre a Jordânia e Israel, noutros casos mais aberta. Portanto, aqui isso realmente não é assim tão de espantar, apesar de tudo, não deixa de criar dificuldades ao rei Abdallah II, ao atual rei da Jordânia, porque realmente, em termos da opinião pública, digamos, na região e até na própria Jordânia, onde aliás há uma população palestiniana muito significativa que tem direito de cidadania, ao contrário da maior parte dos outros países árabes, que são muito, digamos, têm sempre uma retórica de grande solidariedade, mas depois não dão, por exemplo, dupla nacionalidade. Nem estou a dizer que forçassem os palestinianos a optar por uma nacionalidade distinta, mas nem sequer dão uma dupla nacionalidade aos palestinianos, aos refugiados, e portanto isso acontece na Jordânia e portanto há aqui um equilíbrio sempre um pouco complicado, mas claramente a Jordânia considerou que era mais importante do ponto de vista dos seus interesses de segurança manter aqui esta aliança com Israel de facto, do que correr o risco, no fundo, de começar a ser alvo desta resistência que, enfim, tem como objetivo prioritário na região Israel, mas também muitos destes regimes árabes moderados, mais conservadores, destas monarquias sunitas, também são alvos destes movimentos apoiados pelo Irão. Vamos agora à situação na Ucrânia, até para perceber se o ataque do Irão este fim de semana teve algum impacto no conflito ucraniano. Bruno? Teremos de ver se teve realmente algum impacto. Um impacto possível era, no fundo, aumentar a pressão sobre os Estados Unidos para desbloquear o pacote de ajuda militar, porque devemos nos lembrar que este pacote tem muito apoio para a Ucrânia, mas também tem muito apoio para Israel, e portanto, e toda a estratégia do presidente Biden é, no fundo, juntar as duas coisas e forçar um voto que obriga aqueles que apoiam Israel também a apoiar a Ucrânia e vice-versa. E, portanto, esse pode ser assim um impacto mais importante, mais significativo. Pode haver aqui algum impacto também em termos de um maior apoio de Israel à própria Ucrânia, porque ficou bastante evidente que a estratégia de Netanyahu de alguma aproximação à Rússia, de Putin, realmente não teve qualquer resultado, e aquilo que aconteceu foi realmente uma aproximação, uma convergência entre interesses estratégicos entre a Rússia e o Irão, que mais uma vez apareceu, por exemplo, no Conselho de Segurança, como referimos anteriormente. Portanto, isso também seria um impacto potencial importante. Israel tem meios que interessam muito à Ucrânia, por exemplo, defesa antiaérea, como vimos,
A questão aí é que, estando Israel envolvido num conflito ativo, neste momento, se calhar teria até mais disponibilidade, mais vontade política de apoiar a Ucrânia, mas se calhar não terá a disponibilidade para fazer isso porque precisa de garantir esses meios e essas reservas para continuar a lidar com o conflito em Gaza e com o risco de uma escalada com o Irão. E neste caso sempre virá o pacote de ajuda por parte dos Estados Unidos? Bem, há referências na imprensa de que há uma pressão crescente para que isso aconteça e que há a expectativa de que realmente estaria iminente algum tipo de acordo que permitisse isso avançar com a pessoa que controla a agenda e o calendário na Câmara dos Representantes, que é o Presidente da Câmara dos Representantes, o Mike Johnson, que é um político republicano bastante próximo de Trump, e portanto eu diria que aumentou a expectativa de que isso aconteça. Realmente é um espetáculo em termos do prestígio, do estatuto, da credibilidade dos Estados Unidos no mundo, um espetáculo, digamos, profundamente deprimente e negativo, ou seja, no fundo é uma espécie de autossabotagem da capacidade que os Estados Unidos têm de continuar a projetar poder, apoiar os seus aliados e, portanto, eu diria que racionalmente faz todo o sentido que isso seja rapidamente aprovado, ainda mais num contexto em que temos aqui conflitos ativos que estão a correr mal, que estão diretamente ameaçados dois aliados importantes dos Estados Unidos, com os quais os Estados Unidos têm compromissos bastante públicos, nomeadamente Israel e a Ucrânia. Portanto, veremos. Mas há a possibilidade que isso não aconteça, porque realmente estamos em ano eleitoral. Donald Trump não é alguém que seja propriamente muito partidário de compromissos e, portanto, veremos. Inclusive, há uma outra alternativa que também é discutida, que era os republicanos tentarem um pacote de ajuda só para Israel. O problema é que isso depois tem oposição, por exemplo, da ala esquerda do Partido Democrático, que eventualmente apoiaria este pacote porque vai apoiar a Ucrânia e toleraria o apoio a Israel, mas, portanto, os números não são fáceis em termos do somatório de congressistas que seria necessário e daí também se apostar neste pacote conjunto, não é, para Israel, para a Ucrânia e até também para Taiwan. Para ficar tudo resolvido de uma vez. Obrigado, Bruno Cardoso Reis. Este é o Gabinete de Guerra da Rádio Observador, que fica disponível daqui a instantes em podcast.